nome é Cosme do Vale Aquino, sou filho do município de Aracoiaba, precisamente do povoamento da localidade de Rua do Fogo, distrito de Vazantes. O intuito de fazer esse vídeo é no sentido de transmitir à atual geração e deixar para as futuras gerações alguma coisa gravada sobre o nosso município. Então, e dar uma contribuição sobre a história de Aracoiaba. Bem, Aracoiaba nasce em 1890, precisamente 16 de agosto de 1890, em decorrência da proclamação da República, que aconteceu em 1889. Houve uma reconfiguração do modelo político-administrativo do Brasil, do Ceará. Vamos dizer, o Ceará deixa de ser província e passa a ser estado. E o nosso município, lá em Aracoiaba, que era ligada à vila de Baturité, é emancipada. Nesse momento, não só Aracoiaba se desmembra de Baturité, como Mulungu, Guaramiranga, Pacoti e Aratuba. Então, nesse momento, pós-proclamação da República, 1890, são emancipados esses 5 distritos, que deixam de ser distritos, no caso, Distrito da Paz, e passam a ser vilas e, posteriormente, municípios. Então, Aracoiaba nasce justamente nesse contexto político da República. Assim como também nós não devemos registrar a questão da estrada de ferro, que foi fundamental para o desenvolvimento da nossa região. Se não, vejamos. Anteriormente, o povoamento do Ceará ocorre através da costa e através dos rios. Quando os portugueses chegam aqui no Ceará, através procedente do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, eles chegam através aqui do rio do Aracati. E essa região se desenvolve principalmente na criação de gado. E essa criação, esses currais de gado, foram feitos para a criação do bovino nas ribeiras dos rios. Aí daí o desenvolvimento nas ribeiras do rio Jaguaribe, o rio Acaraú, Coreaú, o Banabuiú, o rio Choró e o rio Pirangi. Tem um fato importante que deixa de ser no litoral e deixa de ser também somente nas ribeiras e passa para o Grande Sertão. O que é que isso traz? Como foi que isso aconteceu? O algodão, a cultura do algodão é que penetra no interior do estado do Ceará, além litoral, além ribeirinha. Então, para escoar a produção do algodão, e em decorrência também da grande seca de 1878, 77, 78, 79, é feita a estrada de ferro para escoar a produção e gerar mão de obra para as pessoas flageladas das secas, os retirantes, os famintos, as pessoas principalmente da área rural. Então, dentro desse cenário, o algodão que se viu para beneficiar a indústria têxtil na América, na Europa, principalmente na Inglaterra, o Ceará encontra um solo semiárido, é um solo propício para a cultura do algodão. E isso ocasionou, principalmente em decorrência da Guerra dos Estados Unidos, tanto na Guerra da Independência, como na Guerra da Sucessão, lá nos Estados Unidos, da Norte e Sul. Houve uma redução significativa da produção do algodão nos Estados Unidos, que fornecia matéria-prima principalmente para a Inglaterra. E assim sendo, o Nordeste encontra
esse local propício para desenvolver a cultura do algodão, e aí existe um grande desenvolvimento no nosso estado. Então, casando a cultura do algodão, a estrada de ferro, e surge Canoas, que era distrito de Paz da vila de Baturité e emancipada, dentro desse contexto. Queremos dizer que, inicialmente, com a emancipação, 2 distritos passam a existir. O distrito sede, que era Distrito Paz, passa a ser vila, posteriormente cidade, e o distrito de Vazantes, que era também Distrito da Paz. Então fica inicialmente esses 2 distritos, com a área de, eu digo, 1.416 metros quadrados. Então, ficam esses 2, a sede e o distrito de Vazantes, que ia até a Curupira. Posteriormente, o distrito de Curupira, que era denominado São Sebastião, emancipa-se e torna-se distrito, e Vazantes perde essa área para o atual distrito de Curupira. Posteriormente, é criado outro distrito, que é o distrito de Jurema, que hoje é a atual Ocara, que foi emancipada, que hoje o distrito, que era o então distrito de Ocara e Curupira, passaram a fazer parte, não mais de Aracoiaba, mas sim do município de Ocara. Fica assim a divisão territorial do município de Aracoiaba, os distritos de Assede, Vazantes, e logo em 63 vem a criação do distrito de Ideal, assim sendo reduzido significativamente a área territorial do distrito de Vazantes, e fica o município de Ideal constituído do distrito sede, do distrito de Vazantes e do distrito de Ideal. Posteriormente, após a Constituição de 1988, são criados na Lei Orgânica de 1890 do município de Aracoiaba, são criados os distritos. Então, hoje, o município de Aracoiaba é constituído de 9 distritos: Sede, Vazantes, Ideal, aí Genipapeiro, Passagem Fonda, Pedra Branca, Jaguarão, Milto Belo e Lagoa de São João. Então, hoje é a atual divisão territorial do município de Aracoiaba, ressaltando que com a emancipação de Ocara, hoje o distrito de Ocara, territorialmente, ainda é maior do que o município de Aracoiaba, que é o município mãe. Hoje Aracoiaba tem 600, salvo engano, 640 e tantos quilômetros quadrados, e Ocara ficou com 700 e tantos quilômetros quadrados. Assim sendo, também tem a parte política. Nós sabemos que com a proclamação da República, inicialmente foram criados os conselhos de intendência municipal. Então, esses conselhos eram que faziam a função do atual prefeito, as atribuições, assim como da legislação da Câmara. Eles faziam esse conselho, que era nomeado pelo governador do estado, eles faziam tanto a parte administrativa, judicial, como a parte legislativa. Ou seja, eles acumulavam a função tanto legislativa como a função executiva. O poder exercia o poder de polícia e tudo. Depois disso, Aracoiaba passou um período sob esse regime. Do outro momento, é feito os intendentes, que separa o papel de Câmara, Legislativo e Executivo, que também
nos momentos, eram escolhidos entre os vereadores. Às vezes coincidia do presidente da Câmara ser também o intendente do município. Posteriormente, vindo que coincidia essa acumulação de cargos, foi feito uma legislação no sentido de não coincidir os intendentes dos vereadores. Então, assim também passou um período Aracoiaba nesse sistema. Fica nesse sistema de intendentes até a Revolução de 30, com a subida de Getúlio, e que um dos propósitos da Revolução de 30 era derrubar o poder local, a força do poder local, a política dos governadores. O propósito da Revolução era descentralizar esse poder tão forte dos governadores, presidentes, governadores e prefeitos. Digo, intendentes, que era o poder local. E é criado o Código Eleitoral e aí vem a Constituição de 34, com esse propósito, e começa então a haver eleições para prefeito, que até então estava existindo somente para vereadores. O poder executivo era exercido por intendentes. Assim sendo, a primeira eleição para prefeito em Aracoiaba foi em 1936, 29 de março de 36, pós-Constituição Constituição Federal de 34 e Constituição Estadual de 35. O primeiro prefeito eleito pelo voto popular no nosso município de Aracoiaba foi Eduardo de Castro e Silva. Depois, ele foi eleito em 36 e logo em seguida vem o golpe do Estado Novo, dado por Getúlio. Aí surge na história do Ceará, do Brasil, a questão do Estado Novo. E aí, como nós sabemos, foram cassados todos os governadores, foram cassados todos os prefeitos, Câmara e tudo. Existe um corte na história do Brasil, do Ceará e de Aracoiaba. São nomeados interventores, tal, e só volta novamente o processo democrático, com eleições, lá em 46. Então, quando chega em 47, vem o processo eleitoral. E nesse contexto é eleito o Aristides de Costa e Silva. Depois, o seu Aristides faz o sucessor, que foi o Raimundo Freitas da Costa, que era conhecido popularmente como Raimundo Chibata. Depois do Raimundo Freitas, foi eleito o Solon Lima Verde. Isso todos com mandato de 4 anos, que volta o processo normal de eleições no Brasil. Depois do Solon Lima Verde, que tinha uma farmácia de homeopatia, é eleito o José Nobre Gadelha, que é de Ideal, filho de Luiz José Gadelha, que era político também, tradicional. Após o mandato do José Nobre Gadelha, vem o Raimundo Pereira de Castro e Silva, que era o Ayrton de Castro. O Ayrton é filho de seu Aristides. Então, o Ayrton assume a prefeitura de Aracoiaba com mandato de 4 anos. Depois vem como prefeito, é eleito como prefeito, Antônio Joaquim de Oliveira Filho, que é o conhecido Seu Oliveira. Depois do Seu Oliveira, retorna novamente para um mandato de 2 anos,
o Ayrton de Castro. O Ayrton de Castro é novamente prefeito em um mandato de 2 anos. Depois do Ayrton é eleito o Gerardo Melo, Geraldo Alves Melo, certo? O Geraldo é eleito, passa seus 4 anos. E depois da eleição do Geraldo, aí começa o período do Ari Ribeiro. Tem um mandato inicialmente de 6 anos, é prefeito. Depois ele consegue fazer o sucessor, que foi o Vicente Bastos, que também, igualmente, o Ari é médico. Depois, o Ari retorna novamente ao poder, é eleito para um mandato, outro mandato, faz o sucessor, que foi o Aguiar. Depois do doutor Aguiar, que também é médico, veja aí 3 médicos, o Ari, o Vicente, novamente o Ari, e agora o Aguiar, como médico, também é eleito prefeito de Aracoiaba. Depois dos 4 anos de mandato do Aguiar, vem a Marilene Campelo, Marilene Nogueira Campelo. Então, a Marilene é eleita, o período 90, a eleição foi de 96, e novamente, na próxima eleição, ela tenta a reeleição e não consegue. Então, quem ganha a eleição é novamente o Francisco Ari Ribeiro Teixeira, o doutor Ari. E passa mais um período de 4 anos. Tenta a reeleição e não obtém também sucesso. Retorna ao poder a Marilene Campelo. Então, a Marilene volta, depois tenta a reeleição e consegue a reeleição, e depois consegue fazer também o sucessor, que vem a figura do Antônio Cláudio Pinheiro. O Antônio Cláudio é eleito prefeito e logo em seguida, após concluir o seu mandato, consegue a reeleição, mas não conclui o mandato. Por quê? O tribunal, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, cassou o mandato dele e da vice-prefeita, a conhecida Bill. O motivo da cassação foi o quê? Doações extemporâneas pela a então candidata a vice-prefeita, a Bill, e foi cassada por abuso de poder político e econômico, em decorrência das doações das ambulâncias. Nesse contexto, foi determinado eleições suplementares no município de Aracoiaba. Nesse intervalo, também houve pessoas que, na figura, vamos dizer, de presidente da Câmara, assumiram o poder executivo. Primeiro, a Conceição Pinheiro, que era presidente da Câmara, no primeiro afastamento do prefeito Antônio Cláudio, a Conceição assumiu esse mandato. Com o retorno de Antônio Cláudio, passa mais um período, e após o afastamento definitivo, assume o então presidente da Câmara, o Poder Executivo de Aracoiaba, o Helder Paes. E também houve várias questões na Justiça, que chega a assumir um afastamento. A Câmara afastou o presidente da Câmara em exercício como chefe do Poder Executivo, como prefeito, o Helder Paes, e assume o conhecido Mita, que era vice-presidente da Câmara, e assume a presidência. José Nilton dos Santos, conhecido Mita. Então, nesse intervalo da eleição complementar
a posse da pessoa que foi eleita, no caso o Tiago Campelo, que foi eleito na eleição suplementar, foi antecedido tanto pelo Helder Paz como pelo Mita. Certo? Assim sendo, o eleito na eleição suplementar, o Tiago Campelo assume, vai para a reeleição, ganha também a reeleição, e está concluindo seu mandato agora no ano de 2004. Então, isso aí é um resumo, que eu não detalhei assim as formas contextuais como isso aconteceu, mas é um resumo dessa história política de mandatos. Mas a gente pode fazer várias observações também nesse campo político. Uma observação que a figura de vice-prefeito só surge a primeira vez no Brasil, e não diferentemente em Araquaiaba, na eleição do José Nobre Gadelha. Isso em 58. E quem foi eleito vice-prefeito foi justamente o senhor Santana Matos, que inclusive pai da nossa conhecida e amiga Rose. E aí tem vários outros vice-prefeitos que, vamos dizer, o Jaime Nobre, que foi vice-prefeito 2 vezes, o Tião do Paulo também foi vice-prefeito, o seu Milton Belo foi vice-prefeito, o Vicente Bastos, tanto foi prefeito como vice-prefeito 2 vezes, Pedro Ferreira de Oliveira. o Isaías Braz. Isaías foi vice-prefeito na chapa com o Dr. Aguiar, assim como também o Francisco Silvestre, o conhecido Chico Silvestre, que foi eleito como vice-prefeito na chapa com Antônio Joaquim de Oliveira Filho, conhecido Seu Oliveira. A Marilene Campelo, que foi prefeita 3 vezes e também, inclusive, foi a primeira mulher vice-prefeita, foi eleita vice-prefeita na chapa com o Ari Ribeiro. Nós temos também o nosso amigo Antônio Joaquim de Oliveira Neto, médico, que foi também eleito vice-prefeito em uma eleição, companheiro de chapa da Marilene Campelo. O Nazareno Bezerra também foi vice-prefeito. Nós temos também como vice o Helder Paz, certo? Então, todas essas pessoas fizeram parte e faz parte a atual vice-prefeita, prefeito de Araquaiaba, é o Helder Paz e o prefeito, o Tiago, certo? Fazer também uma observação, a Marilene Campelo também foi também a primeira prefeita mulher eleita em Araquaiaba. Então a Marilene foi prefeita, a primeira prefeita mulher, assim como também foi a primeira vice-prefeita mulher eleita no município de Araquaiaba. E como vereadora, também queremos registrar a dona Irmã do Salamão, a Gessilda. A dona Gessilda foi a primeira mulher eleita como vereadora no município de Araquaiaba. E como presidente da Câmara também, a primeira mulher presidente da Câmara de Araquaiaba foi Rita de Cássio Montenegro Nobre. A Rita também foi eleita presidente da Câmara, a primeira mulher. Então, fazia essas ressalvas aí do papel das mulheres na linha de frente do município de Araquaiaba. A gente também não pode deixar de registrar a parte da economia de Araquaiaba, em linhas gerais, né? Então, nós vamos ressaltar a questão do algodão, que foi o grande motivador assim como o gado, da penetração no
sertão cearense, no semiárido, e Aracoiaba também foi grande produtora de algodão, inclusive uma das melhores cooperativas do estado do Ceará, mais bem estruturada, era a cooperativa de Aracoiaba. E nós temos também a cera de Carnaúba. Nós temos uma área, umas várzeas, que tem muitas carnaubeiras. E Aracoiaba também se destaca nessa produção da cera de Carnaúba. Não podemos esquecer também de uma área bem significativa, principalmente na ribeira do rio Aracoiaba e do rio Choró, a produção da cana-de-açúcar. Então a cana gerou também um valor significativo na economia, na vida econômica de Aracoiaba, inclusive com várias unidades produtoras de rapadura, inclusive aguardente, lá na Rua do Fogo, a aguardente Juruti, produzida por Raimundo Eduardo de Aquino. Lá no Ideal, também produzido pelo seu João Ferreira Gadelha, e depois pelo seu Clóvis Holanda. Então, existiam inúmeras unidades na Vajota, na Vazante, certo? Na Rua do Fogo, unidades produtoras, tanto de rapadura como de aguardente. Nós também não devemos esquecer da produção de mandioca, farinha. Tínhamos também inúmeras casas de farinha, que produzia o nosso beiju, a nossa farinha. Então, principalmente também na região da Lagoa de São João, na região da Alcara, antes Jurema, toda aquela região produzia muita farinha. Nós também não devemos esquecer que o couro também era beneficiado em Aracoiaba, tá certo? Decorrente da pecuária, tanto no sentido da ovinicultura, do bovino e outras unidades de produção também houve em decorrência do beneficiamento do couro. Hoje, o município de Aracoiaba tem uma região, uma agricultura de subsistência, mas nós devemos ressaltar a produção do caju, né? Do caju. Nós temos hoje uma área bem significativa de plantio de castanha, que é fonte de subsistência, que agrega muitos valores ao PIB de Aracoiaba, certo? Claro que hoje nós sabemos que o setor primário, o PIB, não é tão significativo. Hoje o comércio é o que pesa mais, né? Nesse setor. E Aracoiaba, isso é no Brasil, isso é no Ceará, e não é diferente em Aracoiaba. O setor de serviço hoje é o que gera mais renda para formar o PIB do nosso município. Nós também queremos ressaltar essa agricultura de subsistência, do milho, do feijão, da mandioca. Também, hoje nós também temos um plantel bom da pecuária, né? Um segmento forte e que gera inúmeros empregos é o setor de confecção. Nós temos hoje várias unidades produtivas de confecções. Isso é muito importante, certo? Então esse setor secundário, acho que a força hoje do setor secundário de maior importância, de maior relevância no nosso município é o setor industrial de confecção. Queremos ressaltar o potencial hídrico do nosso município, principalmente com o açude de Aracoiaba, que tem uma capacidade de arredondando 180
milhões de metros cúbicos, que é muito importante para a atividade pesqueira, para a atividade de irrigação, para outras diversas culturas que utiliza essa água desse reservatório, que serve muito também principalmente para o consumo humano. A água potável, a água tratada, que serve para os recursos, para o consumo humano, que é muito importante. Nós tínhamos dificuldade, né? Hoje Aracoiaba abastece Fortaleza, parte vem para Fortaleza, outra é Baturité, Antônio Diogo, vamos dizer, Ocara, e além do nosso município, o distrito de Vazantes, Ideal e outros, né? Então isso é muito importante, a gente ter esse recurso hídrico. E assim também nós temos vários açudes, né? De menor porte, que acumula água e facilita a vida da população de Aracoiaba. Certo? É mais ou menos nessa linha, essa parte inicial, que depois nós vamos voltar a fazer outros vídeos, detalhando mais coisas, né, sobre o município de Aracoiaba, para que as pessoas tomem conhecimento. E é mais também uma provocação, um incentivo para as pessoas pesquisarem. E eu quero ressaltar, fazer justiça, o livro do nosso amigo Salomão Alves de Moura, Brasil, que tem um título Aracoiaba em Retalhos, que ele diz toda a história, ele conta toda a história, desde as populações antecedentes indígenas até a atual. E ele amplia essa pesquisa, não só ele, como a dona Eugênia, a Rose e várias pessoas que ele incorpora nessa equipe e faz uma pesquisa minuciosa, no arquivo público e outras unidades, e viagem, e atas e tudo, e nos fornece uma riqueza de dados sobre Aracoiaba, sobre o Ceará, sobre o Brasil. É importante que as pessoas procurem ler e pesquisar, principalmente os alunos, né? Eu faço aí um apelo aos professores, às escolas, para incentivar e direcionar estudos para a realidade local, para a história local do nosso município.